O nosso trabalho tem o título Redução no Impacto Ambiental da Produção de Concreto utilizando o projeto de experimento de mistura. Os alunos são o Breno Rodrigues Siqueira e a Ranisa Rangel. E os nossos professores orientadores são o André Monticelli, Paulo Mapa e Ayrton Araújo. Vamos ver aqui um panorama histórico do nosso projeto. Ele teve início em 2020, com o objetivo era aplicar projeto de experimento de mistura para a obtenção da dosagem de concreto, buscando a redução do consumo de cimento, otimizando as propriedades de resistência, trabalhabilidade e a consistência. Logo no início do projeto, nós tivemos uma interrupção, uma suspensão no projeto devido à pandemia, que foi possível retomá-lo somente em agosto de 2020, ainda com muitas restrições. Então nós nos concentramos no estudo de dosagem de concreto, o que vem a ser a dosagem de concreto e as metodologias utilizadas para a dosagem de concreto e o impacto ambiental do concreto. Em 2021 nós solicitamos a renovação do nosso projeto e até então nós temos nos concentrado nos estudos de metodologia de projeto de experimentos de mistura, metodologia de superfície de resposta e a função desirability. Então vejamos aqui a metodologia que nós estudamos até então. Projeto de experimentos de mistura consiste em uma classe especial de experimentos cuja superfície de resposta é composta por vários componentes. Esse espaço do projeto de experimento é chamado de simplex. No nosso caso, a gente tem aqui uma mistura de areia, brita e cimento que vai formar aqui o nosso concreto. Repare que nesse caso a gente tem as misturas puras, 100% aqui de areia, 100% de brita, 100% de cimento. E isso não consegue, com isso a gente não tem então o concreto. Para solucionar esse problema, nós utilizamos pseudocomponentes, que é a redução, ou o limite para cada componente. Então nós podemos ter 33% no mínimo, tem que ter 33% de areia, 40% de brita e 13% de cimento, garantindo que todos esses três ingredientes estejam presentes na nossa mistura. Aqui a gente tem um problema fictício, onde a gente tem aqui as proporções para areia, brita, cimento, no caso a gente colocou água também, mas o mais importante nós vamos obter então a resistência e o consumo de cimento. A obtenção desses valores são feitas utilizando a parte experimental, é o que ainda não foi possível realizar por causa do uso do laboratório. Encontrando a resistência e o consumo, a gente pode então ter aqui utilizar a metodologia de superfície de resposta para podermos encontrar uma equação que vai me representar para mim a resistência e o consumo de cimento. Encontrando essa equação, a gente tem um problema de otimização, que é maximizar a resistência, minimizando o consumo de cimento sujeito a essas restrições. A gente pode resolver essa equação utilizando a função desirability. A função desirability é uma transformação dessas minhas respostas, dessas minhas variáveis respostas, numa desirability individual. Então a gente utiliza, para minimizar, no caso, o consumo de cimento, a gente utiliza essa transformação, e quando a gente quer maximizar, que no nosso caso a resistência, a gente usa essa transformação. Combina as duas numa desirability total, onde a gente pode então ter o seguinte problema de otimização: a gente quer maximizar a desirability total sujeita a essas restrições. Como considerações finais, então nosso projeto encontra-se nessa fase de estudo, podendo agora, com a liberação do laboratório, poder realizar a parte experimental dos laboratórios. E caso a nossa metodologia seja satisfatória, a gente então tem uma nova metodologia para a dosagem de concreto, com a possibilidade de uma análise da redução do impacto ambiental. E aqui nós vemos algumas referências bibliográficas.